Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vocês já pararam para pensar sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4 junto com 1 Tessalonicenses capítulo 5? Porque no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que relativamente aos tempos e às épocas, eles já estavam com o entendimento completo em relação à vinda do Senhor. E que não havia necessidade de escrever para eles, mas o Espírito Santo induziu o apóstolo Paulo, mesmo assim, a escrever. Agora, que tempos e épocas são essas? Na palavra de Deus, principalmente lá no livro da lei, a palavra tempos e épocas, tempos determinados pelo Pai e época, são referentes às festas do Senhor. Então o apóstolo Paulo estava falando ali das festas, ainda que ele não usa as palavras festas, mas ele estava falando. Se ele está falando da vinda do Senhor, não tem como ele não estar falando das festas, não é? Tem que ter trombetas, tem que ter expiação e tem que ter tabernáculos. E ali ele fala da vinda do Senhor como um ladrão. Presta atenção no seguinte: se em 1 Tessalonicenses capítulo 4 ele pregou um arrebatamento secreto, como que em 1 Tessalonicenses capítulo 5 ele vai estar falando da vinda do Senhor como um ladrão para a igreja? Como? Porque se você pegar todos os textos da vinda do Senhor como um ladrão, na palavra de Deus, e isso é missão sua, nesse vídeo não vai dar para fazer isso, você vai ver que a vinda do Senhor como um ladrão é uma só, é única, e é após a grande tribulação. Como que fica isso? Se o apóstolo Paulo fosse o pré-tribulacionista, ele teria que falar assim: irmãos, em relação aos tempos e épocas determinadas, vocês sabem que nós seremos arrebatados 7 anos antes da grande tribulação, e os que ficarem vão passar por isso, e por isso, e por isso, e por isso. E ele tinha que exortar a igreja, assim como os pastores pré-tribulacionistas, com a sua fala bonita, exorta a igreja hoje, fazendo falsas promessas. Você vê que a linguagem do apóstolo Paulo não é essa. Se você fosse o apóstolo Paulo e um pré-tribulacionista, você não escreveria essas palavras que são pregadas hoje nos púlpitos e até mesmo no YouTube? Na carta, você escreveria. Mas o apóstolo Paulo não escreveu. Acontece que as pessoas inventam em cima das palavras do apóstolo Paulo. Torcem as palavras dele. Sabe, parece que eles não estão lendo o que está escrito. E aonde não está escrito, eles colocam palavras. Essa é a infidelidade dos pastores de hoje, muitos da linha pré-tribulacionista. Em nenhum momento da carta o apóstolo Paulo fala que a igreja vai ser arrebatada antes. Pelo contrário, ele fala que nós não somos destinados para a ira de Deus. E essa ira de Deus, ainda os pré-tribulacionistas acrescentam o erro de dizer que é a grande tribulação. Então sempre há um trocadilho. Quando você lê ira de Deus, você vai estar lendo grande tribulação. Isso não pode ser assim de maneira alguma. Presta atenção no que João Batista falou sobre a ira de Deus. Ele falou para os fariseus e saduceus: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Aliás, esse texto também é usado naquela carreta de textos pelos pastores pré-tribulacionistas. E João Batista, ele usa termos ali que está falando do lago de fogo, das pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo. E assim, ninguém escapará da ira de Deus. A palavra ira deve ser estudada na palavra de Deus com muito mais atenção. Tem salmos que diz que Deus se ira todos os dias. Todos os dias Deus está irado. No tempo de Nabucodonosor, ali você vai ver que está escrito que era a ira de Deus. Na grande tribulação, Deus vai estar irado. Mas nós temos a ira de Deus, que são aqueles 7 cálices da ira dele. E na 7ª taça se cumpre a ira dele. É a ira final. A ira destinada aqui na terra. Só que todos os que não participaram desse tempo, eles vão ser lançados no lago de fogo. E ali estará a evidência da ira de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 2. É isso que ele está falando em 1 Tessalonicenses, em quase todos os capítulos. E assim ninguém escapará dessa ira. Porque se essa ira for a grande tribulação, muitos homens, vamos pegar Nero, depois vamos pular para, Maomé, vamos dar um outro salto em Hitler.
sei lá. E vamos pegar mais homens cruéis e todas as nações ímpias, todos eles escaparão da ira de Deus, porque por sorte eles não estavam vivos para esse tempo. Faz sentido isso para você? Para mim não faz. Faz sentido essa ira de Deus ser aquela ira onde Deus vai julgar todos os homens. O próprio julgamento dele vai revelar a sua ira. E o apóstolo Paulo fala isso em Romanos 2. Infelizmente eu não estou com todos os textos de cabeça aqui para citar para vocês. Mas ele fala isso em Romanos 2. Que o dia da ira vai ser no reto juízo de Deus. Então essa ira não é a grande tribulação. Porque se fosse, ele falaria. E se ele falasse, ele teria que dar conta de explicar como que os demais homens escapariam dessa ira. Como que seria justo os demais homens escapar dessa ira? Entendeu? Deus se ira todos os dias. Deus manifestou tempos de grandes iras no passado, principalmente no tempo de Nabucodonosor, aonde ele colocou da sua ira sobre a sua própria cidade. Os rebeldes sofreram essa ira. Deus está irado hoje. Deus vai estar irado no tempo da grande tribulação, mas Deus tem um tempo mais específico da ira, que são os 7 cálices da ira dele, e na última acaba a ira de Deus sobre essa terra, porque ali o nome dele estará santificado nessa terra. As nações reconhecerão ele. E depois vem o julgamento, aonde a ira dele estará manifesta no lago de fogo. E muitas pessoas irão inaugurar o lago de fogo. Isso é contextualizar a palavra ira dentro da palavra de Deus. Tá certo? É claro que eu fiz um vídeo assim, claro, né? É claro, não rápido. Eu acredito que ficou claro também. Se você está familiarizado com os textos, para você ficou claro. Não faz sentido para você, que usa um pouco a sua cabeça, entender que Paulo está falando da ira de Deus sendo a grande tribulação. Não faz sentido. Essa é uma jogada que os pré-tribulacionistas usam para querer tirar a igreja da grande tribulação, aonde o apóstolo Paulo não está falando isso. Inclusive, vamos incluir mais um texto aqui. Se o apóstolo Paulo estivesse retirando a igreja da grande tribulação, ele teria cometido um grave erro na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, aonde ele constrói para a gente um cenário idêntico ao de Mateus 24. Ele fala que o Senhor Jesus vai vir dos céus com anjos, com poder, com glória, e ali ele vai dar descanso para os que estão sendo atribulados descanso para os que estão sendo atribulados e tribulação para aqueles que estariam atribulando a igreja. Ele começa falando de uma tribulação daquela própria época dele, mas ele leva o assunto lá para o tempo do fim, onde ele disse que do céu ele estava esperando o Senhor Jesus se manifestar, não em silêncio, mas com os anjos do seu poder, com glória, labaredas de fogo. Inclusive ele tira essas expressões de 2 capítulos de Isaías. Se eu não me engano, um está em Isaías 30 e outro está lá para perto de Isaías 65. Aonde tem os mesmos termos, que o Senhor vai vir do céu com labaredas de fogo, com os anjos do seu poder, manifestar vingança aos que não creem nele e aos que rejeitam a ele. E o apóstolo Paulo pegou esses mesmos termos, colocou em 2 Tessalonicenses capítulo 1 e disse que ele estava esperando e que a igreja também deveria esperar, a igreja também deveria esperar ele dessa maneira. Então jamais na primeira carta ele pode ter falado de arrebatamento secreto, muito menos no capítulo 2, que é um assunto logo em seguida desse capítulo 1, que os pré-tribulacionistas não leem. É impossível, com todas as letras, torcer o capítulo 1, porque é o mesmo cenário de Mateus 24, onde os pré-tribulacionistas dizem que foi falado somente para judeu. Jesus também, quando falou de dízimo, ele falou somente para judeu. Só que o dízimo serve para a igreja, não é? Essa é uma hipocrisia muito grande. Entendeu, irmãos, a soma dessas ideias? Assim você contextualiza a primeira carta junto com a segunda e com os demais textos da palavra. Compreenderam? Então é isso daí. O vídeo de hoje eu termino aqui. Estou falando isso para vocês. Vou deixar alguns vídeos na tela final para vocês assistirem junto com esse daqui. Esse daqui eu não li nenhum texto. Eu posso deixar até algumas referências na descrição do vídeo, um lembrete no comentário fixo. E é isso daí. Obrigado por ter assistido até aqui. Queria também que você me ajudasse lá no Instagram, se inscrevesse lá. Estou postando alguns conteúdos por lá também. E a gente se vê nos próximos estudos.
Fiquem todos na paz. Deus abençoe.